Boa noite a todos. Já vamos iniciar nosso estudo de Levítico. Hoje estamos começando no início do livro, capítulos 1, 2 e 3, e observando várias coisas que ajudam para compreender a vontade de Deus até para os dias de hoje. Então, vamos já passar para a nossa introdução do estudo aqui. Deixa eu organizar um pouquinho aqui. E antes de entrar na leitura ou nas perguntas, leitura não dá tempo para fazer durante o estudo hoje, mas antes de entrar nas perguntas, eu queria falar um pouquinho sobre o que já temos visto. Lembrando das questões que fizemos semana passada, observando que Moisés é o autor, que o livro frisa as questões de santidade, de sacerdócio, de sacrifícios, que são coisas que nós vamos observar ao longo do livro. Então, eu quero, antes de falar sobre os sacrifícios descritos no livro, nos primeiros capítulos aqui, de observar um pouco sobre o que sabemos sobre sacrifícios antes de chegar ao Monte Sinai. Lembrando que o livro de Levítico, o povo ainda está ao redor do Monte Sinai, receberam as instruções dos 10 mandamentos, as instruções para fazer o tabernáculo, e durante esse tempo também receberam as instruções sobre sacrifícios, sobre a função dos sacerdotes. Então vamos voltar para o livro de Gênesis e um pouco do livro de Jó, para ver um pouco sobre os sacrifícios antes de Deus codificar esses sacrifícios na lei de Moisés. Então podem acompanhar comigo na sua própria Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Acredito que encontramos o primeiro sacrifício de animal, no que é relatado para nós aqui, embora é uma coisa implícita. No versículo 21, diz: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Às vezes olhamos para isso pensando na questão de uma roupa adequada para cobrir o corpo, que realmente é uma coisa que podemos aprender. Mas eu acredito que o ponto principal seja mais profundo do que isso. O que nós temos em Gênesis 3 é o problema da vergonha do pecado. Adão e Eva acabaram de desobedecer a ordem de Deus. Reconheciam pela primeira vez a vergonha da sua nudez. Antes disso, eram como crianças inocentes que saem correndo pela casa peladas porque não têm esse sentimento de vergonha. Mas agora, de repente, Adão e Eva entendem a diferença entre o bem e o mal e têm vergonha da sua circunstância, fazem uma roupinha e Deus depois faz outra roupa. Mas a questão aqui é que fez essa roupa de peles de animais. Ou seja, teve que sacrificar animal. Nós temos aqui animal morto, sangue derramado, por causa do pecado, ou seja, para cobrir a vergonha do pecado de Adão e Eva. Então, eu creio que implicitamente a ideia de sacrifícios, de sangue, de morte por causa do pecado, inicia já aqui em Gênesis capítulo 3. Passando para o capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e obviamente não se agradou da oferta de Caim. O fato é que nós não sabemos por que exatamente Deus se agradou do sacrifício de Caim ou de Abel e não da oferta de Caim. Alguns sugerem que a diferença é sacrifício de animal ou que Caim levou plantas. Pode ser, porém, no livro de Levítico, nós vamos ver que existiam várias ofertas de produtos do campo. Não era só animal que foi sacrificado ou ofertado ao Senhor. Uma outra possibilidade é o fato que frisa a palavra primícias. Versículo 4 diz que Abel trouxe das primícias e não usa esta palavra quando fala sobre a oferta de Caim. Pelo menos temos sacrifício de animal aqui. Porém, o texto não diz que isso seria em relação ao pecado. Simplesmente não sabemos se isso seria mais uma oferta pacífica, como nós encontramos depois, para manter a comunhão com Deus, ou se de fato Abel fez um sacrifício pedindo perdão pelo pecado.
Passando um pouco mais para frente, chegamos no capítulo 8. Depois de Noé e sua família descerem da arca, no versículo 20, diz: Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Neste caso, novamente, ele não fala de motivo do sacrifício que foi feito. É interessante pensar que quando Noé entrou na arca, levando um casal de cada animal imundo e 7 dos animais limpos, acabou de descer a arca e sacrificou alguns desses animais limpos. Ou seja, esses animais sobreviviam quase um ano na arca durante todo o dilúvio, pelo propósito único de serem sacrificados logo depois. Mas talvez ajude para lembrar que nós também somos sacrifícios. Nós existimos para ser sacrificados no serviço ao Senhor. Entregamos nossa vida quando nos convertemos a Ele. Ele se torna dono de nós. E devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, como Paulo fala em Romanos capítulo 2. Então, novamente, não temos aqui uma definição clara do propósito do sacrifício de holocausto feito por Noé. Nesse mesmo período, eu acredito que toda a evidência coloca a história de Jó entre Noé e Abraão. Então, é nesse período que temos aqui, de Gênesis capítulo 8 ao fim do capítulo 11, onde observamos várias informações que ajudam para contextualizar também o livro de Jó. O livro de Jó apresenta algumas informações a mais clareza do que encontramos em Gênesis. Pode olhar comigo em Jó, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5 diz: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, falando sobre os filhos de Jó, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então aqui parece que a ideia do sacrifício é ligada ao pecado e à possibilidade de pecado por parte dos seus filhos. Quando chegamos no final do livro de Jó, capítulo 42, versículo 8, Deus fala para os amigos de Jó: Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. E assim diz que eles fizeram como Deus mandou. Então, novamente, aqui no final do livro de Jó, parece que os sacrifícios estão ligados à ideia de receber perdão. Os amigos de Jó pecaram, precisam que ele faça intercessão e também precisam fazer sacrifício de animais. Voltando para Gênesis, agora continuando em termos de sequência, em Gênesis nós encontramos vários outros sacrifícios. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, fizeram sacrifícios com uma certa frequência. Normalmente, nós não encontramos instruções sobre esses sacrifícios, apenas o comentário que eles fizeram. Duas exceções notáveis. Em Gênesis capítulo 15, versículo 9, respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E assim pediu para Abraão sacrificar certos animais numa cerimônia aqui para concretizar a aliança que Deus fez com ele. E foi um ritual especial nesse sentido de aliança. O outro caso de instrução específica é no capítulo 22. Capítulo 22, versículo 2, Deus disse para Abraão: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá,
oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Em nenhum momento ele sugere que esse sacrifício de Isaque, que depois acabou sendo um animal que Deus forneceu, seria em função do pecado, mas ele deu alguma instrução específica aqui. Então, o que falta em Gênesis é uma ênfase clara na ideia de sacrifícios por causa do pecado. Mas agora, quando entramos no livro de Êxodo, as coisas começam a ficar um pouco mais claras nesse sentido. Pode olhar comigo agora em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, quando Moisés fala para Arão que precisa tirar o povo do Egito, vamos observar o motivo aqui. Versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Agora, versículo 3. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixe-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então, aqui a ideia de evitar a ira de Deus, não dizendo necessariamente que seria por causa de pecados cometidos, mas pelo menos para amenizar a ira de Deus contra o seu povo. Se não fizesse os sacrifícios, Deus ficaria bravo com a nação de Israel. E quando chegamos no capítulo 12, versículo 3 do livro de Êxodo, ele também fala, dessa vez, no sentido de livramento de morte. Capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E só lembrando que ele está aqui dando ordens para a primeira Páscoa, na saída do Egito. Ou se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomará do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Sacrifício, morte de animal, derramamento de sangue. Nesse caso, o sangue colocado ao redor da porta de cada casa para evitar a morte. Deus deu livramento para eles, por meio do sacrifício do Cordeiro Pascal. E assim, temos uma base olhando para Gênesis e Êxodo, antes de chegar ao livro de Levítico. Mas uma observação sobre essa ideia de sacrifícios. Quando tem essa ideia de expiação, de oferecer perdão dos pecados, como observamos em Jó, por exemplo, esse conceito vai ficar muito mais evidente em Levítico. E enquanto estudamos Levítico, vamos sempre lembrar que tudo isso aponta
para Jesus Cristo. Hoje nós não nos preocupamos com o sacrifício de animais, porque sabemos do sacrifício perfeito já feito por Jesus. Hebreus 9, versículo 28, diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E no capítulo seguinte, capítulo 10, versículo 4, ele diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram educacionais, mas não eficazes. Ensinaram o povo sobre essa questão de pecado, morte e sangue, mas não resolveram o problema. A solução mesmo vem só em Jesus Cristo. E graças a Deus, nós nascemos muito tempo depois do sacrifício de Jesus. Nós não precisamos fazer esse sacrifício de animais para receber o benefício do sacrifício que Jesus fez por nós. Agora, vamos lá para Levítico, primeiros capítulos aqui e as perguntas sobre capítulos 1, 2 e 3. Eu só tenho 2 voluntários para as perguntas hoje, então eu vou chamar a Benita e o Léo várias vezes para responder as perguntas. Semana que vem eu aceito mais voluntários e com certeza a Benita e Léo estão dispostos a dividir um pouco mais essa tarefa de responder. O que é importante é de estudar em casa, ler o texto, tentar responder as perguntas, se preparar para compreender melhor as questões que nós vamos examinar aqui durante o estudo. Agora vamos já para as perguntas sobre o capítulo 1. A primeira dessas para Benita. A instrução sobre holocaustos, aqui no começo do livro de Levítico, foi dirigida a quem? Deus falou primeiro com Moisés, que depois falou para o povo. Ok, exatamente isso. Ele fala por meio de Moisés, mas diz para Moisés, fala aos filhos de Israel. E aí começa a fazer essas instruções sobre como seriam feitos todos os sacrifícios. E nisso, é interessante observar, os sacerdotes têm um papel importante nisso, mas cada ofertante tinha obrigações e até uma participação ativa, que nós vamos ver em outras perguntas aqui. O sacrifício não foi feito simplesmente por eles, mas cada um deles participava. Não foi algo da agência de sacerdotes e os ofertantes ficando longe sem nenhuma participação. Os sacrifícios foram feitos por causa dos pecados das pessoas. Então precisavam desse envolvimento ativo. E a segunda pergunta também, Benita, identifique 2 requisitos para as ofertas de gado. Precisava ser macho sem defeito. Ok. Macho sem defeito, né, que ele descreve aqui no capítulo 1. Depois ele vai falar de outros animais, mas sem defeito também. E a questão aqui também coloquei de serem imolados perante o Senhor pela própria o próprio ofertante. Como já observamos, essa participação ativa. Encontramos isso no capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, várias vezes que fala sobre essas questões. Sem defeito e oferecido pelo próprio ofertante. E no caso de todos citados aqui no capítulo 1, que é a base da pergunta, também todos são machos, como você falou. E pergunta número 3, como o ofertante participaria dos sacrifícios queimados para expiação? E como essa participação ajudaria as pessoas a evitarem o pecado? Então, são 2 perguntas aqui. Já comentei que os ofertantes participavam, mas como foi essa participação, Benita? Eles teve que colocar a mão sobre a cabeça do holocausto. E com isso, eles teriam que assistir o animal morrer. Eles fez parte disso. E com isso, eles iam evitar pecado para não ter que fazer de novo. Ok, eu acho que seria uma coisa para refletir bastante, porque estamos falando de animais de porte aqui, animais que vinham do próprio rebanho, os melhores dos animais do rebanho. Então, a tendência seria de ter um certo prazer na criação daquele animal,
Mas agora teria que trazer o animal, levar ao sacerdote, colocar a mão na cabeça, pegar uma faca, cortar a garganta do animal e segurar a cabeça enquanto o sangue saía, a vida saía. E o animal morresse por causa do pecado daquela pessoa. E depois ele teria que também participar do processo de preparar o animal para o sacrifício, todo esse tempo para refletir o sofrimento desse animal por causa do meu pecado. Eu acredito que seria algo realmente para pensar bem. Se cada vez que pecasse, tivesse que passar por esse processo, como seria difícil continuar repetindo os mesmos erros diante do Senhor. É um perigo que nós temos hoje, porque nós não participamos ativamente do sacrifício de Cristo. Participamos por meio de um memorial na ceia do Senhor e devemos refletir bem cada vez que participamos da ceia. Mas nós não estávamos presentes, nós não colocamos a mão na cabeça de Jesus. Nós não participamos da crucificação dele. Porém, entendemos que ele fez esses sacrifícios justamente por causa dos nossos pecados. Indo lá para Hebreus capítulo 10, mais uma vez, Hebreus tem muito a ver com o livro de Levítico. E o estudo de Hebreus até esclarece várias coisas para nós sobre o propósito de Deus nessas coisas. Mas olha o que ele diz, no capítulo 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Para os judeus sob a lei do Antigo Testamento, cada vez que eles sacrificavam um animal e ainda voltava a enfrentar tentações, ele olhava para frente para mais um sacrifício que seria necessário. O nosso caso é diferente. Cada vez que nós enfrentamos a tentação, nós olhamos para trás, para o sacrifício único, eficaz, já feito por Cristo. E ele diz aqui que se ainda pecarmos deliberadamente, estamos profanando o sangue que Jesus derramou e pisando em cima de Jesus, tratando com pouca importância o sacrifício que Jesus fez por nós. Da mesma forma que o sacrifício de animais ajudaria o judeu a não voltar ao pecar, lembrando do sacrifício de Jesus, deve ser motivo de evitar o pecado em nossa vida. Ok, pergunta número 4. Eu passo para o Léo. O aroma dos holocaustos de carne queimando seria agradável a quem? Ao Senhor. Exatamente. Várias vezes aqui no capítulo ele fala sobre esse aroma agradável a ele, que ele aceitou assim, como sacrifício, no lugar do povo que havia pecado. E Léo também, número 5, quem mataria as aves sacrificadas e como faria isso? O sacerdote ia matar a ave, ele destroncaria o pescoço, o pescoço da ave e a queimaria. Ok, exatamente. E assim ele falou de destroncar com a unha, sem separar do pescoço a cabeça. Um, Sinceramente, eu não sei o motivo de Deus em todas essas questões de exatamente como matar uma ave. Quem faria isso e qual seria o procedimento de qual parte do animal seria queimado e qual parte seria jogado fora. Eu não sei os motivos por trás de cada pormenor disso. Mas eu acho interessante observar como Deus ordenou com precisão o que ele queria.
e como cabia a eles respeitar e fazer exatamente da maneira que Deus falou. Por isso, quando alguém hoje sugere que nós poderíamos ser mais liberais em nossos cultos e fazer as coisas de um jeito mais agradável ao homem, mas que não seja conforme o que Deus tem ordenado, nós devemos rejeitar essas ideias. Devemos fazer exatamente o que Deus ensina e com muito respeito para com ele. Ok, Léo, vamos já para capítulo número 2 e aqui algumas perguntas também que ficaram para você. A pergunta número 6, o que seria colocado sobre as ofertas de manjares ou de cereais, dependendo da tradução que você usa? Eles colocariam óleo. Ok, sobre todas essas ofertas, o óleo ou azeite faria parte. Em alguns casos, ele fala também de colocar incenso, mas parece que não foi sobre todas, mas azeite em todas as ofertas de cereais. E número 7, Léo, o que não podia queimar nas ofertas de cereais? Fermento e mel. Ok. Fermento e mel. E já vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que fermento e mel foram proibidos nessas ofertas? Algumas possibilidades nisso. E ele não explica tudo isso aqui, mas algumas pessoas sugerem que era comum queimar fermento e mel nos sacrifícios por povos pagãos, e aqui Deus faz uma coisa diferente, faz ao contrário. É possível, embora normalmente eu não vejo Deus reagindo à idolatria. Ele simplesmente afirma a verdade da existência dele e da dignidade dele de receber adoração. Mas pode ser alguma coisa nesse sentido. Outra possibilidade é o simbolismo do fermento, e nós vamos voltar para essa questão na pergunta 11. E ligado a isso, eu não sei muito como isso funciona, mas eu tenho lido que o mel pode causar fermentação. E aqui, talvez que o problema seja fermento mesmo, e maneiras diferentes do fermento chegar a fazer parte dessas ofertas. Novamente, nós não temos muitas explicações para chegar a uma conclusão absoluta sobre essas questões. Agora, pergunta 8. Léo, também, o que foi exigido em todas as ofertas de cereais e o que isso simbolizava? O sal e simbolizava a aliança com Deus. Ok. Essa ideia de aliança de sal, algo que encontramos aqui e surge algumas outras vezes também nessas escrituras, mas o que seria essa aliança de sal? Talvez a ideia que o sal conserva, e assim que a aliança vai durar, vai ser conservada, e que o sal simboliza esta ideia de uma aliança que vai continuar em vigor, que é uma aliança feita com o próprio Senhor. E agora, entrando no capítulo 3 e pergunta número 9, agora vou voltar para Benita com esta pergunta. Quais animais foram aceitos como sacrifícios pacíficos que não foram aceitos nos holocaustos para expiação? Cordeiros e cabras. Ok, ele fala especificamente aqui de também o que eu coloquei aqui. Você falou de cordeiros e cabras, mas o que eu estava olhando aqui foi mais o fato que ele aceitou só machos naquele outro caso, e aqui ele aceita machos ou fêmeas. Talvez eu não fui muito claro na pergunta nisso. Peço desculpas, Benita. E pergunta número 10, Léo. Também no capítulo 3, quais duas coisas oferecidas a Deus não podiam ser consumidas pelos israelitas? Gordura e sangue. Ok, gordura e sangue. Eu confesso que ficou um pouco de dúvida para mim sobre a gordura aqui. Essa gordura dos sacrifícios, claramente eles não podiam comer. Mas depois vou explicar a minha dúvida quando chegamos a falar um pouco mais sobre o sangue, em outra pergunta aqui. Ok, essas perguntas sobre os primeiros 3 capítulos, várias coisas que observamos. Agora vamos exercer o cérebro um pouquinho mais com os desafios adicionais. E agora, Benita, eu vou chamar você para essas últimas 2 perguntas.
A pergunta número 11. O que o fermento simboliza nas Escrituras? A impureza ou pecado. Ok. Lembramos que ele proibiu aqui que usassem ou sacrificassem fermento nessas várias ofertas aqui. Já frisamos um pouco essa questão. Então, quase sempre que o fermento é citado de forma simbólica, é associada a essa ideia de corrupção e de maldade. Exemplo disso, Mateus capítulo 16, o próprio ensinamento de Jesus, um aviso que ele dá aos apóstolos aqui. E diz, versículo 16, eu coloquei capítulo 16, versículo 16, não é 16, 16 que eu quero. Voltando para o versículo 12, está errado aqui na citação. Capítulo 16, versículo 12. Eles entendiam que ele não estava falando sobre fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Quando ele falou de ter cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, isso foi no versículo 6. Eu acho que meu erro foi isso, que eu queria dizer versículo 6, o versículo 12 também trata disso, e eu digitei errado. Então, Mateus 16, versículo 6, ou versículo 12. A ideia de fermento representar uma doutrina corrompida. Gálatas capítulo 5, a mesma ideia. Gálatas capítulo 5, o versículo 9, ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu acho interessante que Paulo colocou isso justamente nesse lugar em Gálatas, porque os argumentos até capítulo 5, o começo do capítulo 5, foram sobre questões doutrinárias. Mas a partir do meio do capítulo 5, Paulo começa a falar mais sobre questões de imoralidade, por exemplo. Vocês vão lembrar que é o texto que vai falar sobre as obras da carne, em contraste com o fruto do Espírito. Então, isso seria outra forma de fermento que pode influenciar e fazer mal para os outros. Agora, quando chegamos em outro texto, em 1 Coríntios capítulo 5, nesse sentido de imoralidade, ele fala aqui sobre o problema de imoralidade que estava sendo, pelo menos, tolerada, se não incentivada, na igreja de Corinto. Paulo repreende os irmãos por esse motivo e diz, a partir do versículo 7, 1 Coríntios 5, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Perceberam como ele ligou o sacrifício de Jesus com a Páscoa? Jesus é o Cordeiro Pascal, que ele usa o fato de Jesus ser sem pecado, puro. E da mesma forma que na Páscoa dos judeus não podiam comer pão com fermento, Jesus é o sacrifício sem fermento, sem pecado, sem nenhuma impureza. E até hoje, nós lembramos do sacrifício de Jesus quando participamos da ceia usando pão sem fermento. O que Jesus usou quando ele instituiu a ceia e o que nós usamos por respeito às informações que ele passou para nós. Ok, Brita, mais uma pergunta e agora vamos voltar para a questão de ingerir sangue, de comer sangue. O que Deus disse sobre a prática de comer sangue antes da lei de Moisés? Vamos começar por parte aqui. Foi proibido. Ok, foi proibido. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9 é a primeira vez que Deus dá autorização para o homem comer carne de animais. Antes disso, parece que todos eram vegetarianos. Mas agora, depois do dilúvio, Deus abriu permissão para comer carne de animais. E disse no versículo 4, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Uma proibição específica da questão de comer sangue. Agora, na lei de Moisés, Benita, De novo, foi proibido.
E essa pode ver em vários lugares em Levítico. Ok? Exatamente. Foi proibido de novo. Você achou vários. Eu citei um trecho só aqui. Você se esforçou um pouco mais. Levítico 17, versículo 14. Portanto, a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Pena de morte se comesse sangue de qualquer animal. Agora, sabemos que a lei de Moisés não está mais em vigor, que os mandamentos que Deus deu por meio de Moisés não continuam para hoje. Ao mesmo tempo, sabemos que algumas coisas do Antigo Testamento Deus repetiu no Novo. Ainda é pecado matar, adulterar, dar falsa testemunha, blasfemar, idolatrar. Todas essas coisas continuam sendo erradas no Novo Testamento. Agora, no Novo Testamento, Benita, a questão de comer sangue, ainda encontramos alguma coisa sobre isso no Novo Testamento ou foi liberado para nós? Ainda está proibido, eu citei Atos 15, 19 e 20. Ok, muito bom. Atos capítulo 15. Quando se reuniram em Jerusalém para resolver o problema da circuncisão, se era necessário um gentio se tornar judeu para ser batizado e se tornar cristão. Nesse contexto do capítulo 15, eles chegaram à conclusão que não precisava se converter a judaísmo para se converter a Cristo. E depois Paulo trata muito bem disso em cartas como a carta aos Gálatas, que em Cristo não há judeu, nem gentio, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Todos nós temos a salvação da mesma maneira em Cristo. Mas, como falei, algumas coisas do Antigo Testamento foram repetidas no Novo Testamento. E alguns dos princípios do Antigo Testamento ainda se aplicam porque fazem parte da Nova Aliança. E nesse caso, capítulo 15 de Atos, versículo 20, eles decidiram escrever aos gentios: Você escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Versículo 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Agora preste atenção nisso. Eu já tenho ouvido até irmãos em Cristo defendendo a prática de comer sangue, hoje em dia, dizendo que isso foi só uma sugestão dos judeus em Jerusalém para os irmãos gentios, mas nada de lei divina. Espere aí. Ele diz claramente que isso vem do Espírito Santo e não somente de algum grupo de homens que se reuniu em Jerusalém. Versículo 29, o que veio do Espírito Santo aqui? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. E nós queremos fazer bem. Nós queremos agradar ao Espírito Santo. Queremos fazer a vontade de Deus. E assim vamos evitar idolatria, imoralidade sexual e comer carne. Faz parte da nova aliança também. Para a semana que vem, a terceira lição que já foi enviada para você sobre capítulos 4, 5 e 6. Depois eu vou ter que mandar outras perguntas para continuar a nossa apostila, mas vocês já receberam o arquivo, capítulos 4, 5 e 6. Se por algum caso você não recebeu esse arquivo em PDF, que foi enviado uns 15 dias atrás, manda mensagem para o mesmo número de onde você recebe o link para os estudos, que enviamos pelo menos uma vez por semana, novamente esse link, com a agenda dos estudos e o link. Se você não recebeu a apostila, manda mensagem pedindo que encaminhe para você as primeiras lições da apostila de Levítico. Então, a próxima aula, se Deus permitir, vai ser sobre capítulo 4, 5 e 6. Só dando crédito aqui para as imagens usadas no nosso estudo de hoje e convidando vocês a aproveitar outros estudos
no YouTube, no site da internet e no podcast que nós produzimos diariamente. Muito obrigado por sua participação hoje. Que Deus abençoe cada um